Olá, meus amigos, boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande quando chega a nossa segunda-feira, onde a gente possa se reunir aqui, mesmo que seja online, né, virtualmente, mas o que importa é que nós estamos distantes, né, por causa das condições que nós estamos vivendo agora, mas o mais importante é que nós todos estamos unidos em nossos corações. Cada um de nós está pensando no bem-estar do outro e é sempre muito bom quando a gente tem esse horáriozinho aqui nas segundas às 8 horas aqui de Miami, 9 horas do Brasil, que a gente possa se reencontrar e falar do Evangelho de Jesus, né? E hoje nós vamos falar sobre um capítulo que é muito interessante, muito importante. Na verdade, é o capítulo mais longo do Evangelho, que é o capítulo número 5, que se intitula Bem-aventurados os aflitos. Kardec, ou melhor, a espiritualidade amiga, dedicou muito tempo, né? Várias páginas a respeito dessa bem-aventurança, de acordo com as nossas aflições, né? Porque afinal de contas, quem são os aflitos? Somos todos nós. Mas antes de iniciarmos a nossa leitura, nós vamos então relaxar, fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo da noite, tá bem? Oremos todos então. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Divino Mestre, amigo de todas as horas, médico de nossas almas, espiritualidade amiga que nos acompanha. Aqui estamos, uma vez mais reunidos, em Teu nome, Senhor, para mais uma noite do estudo do Evangelho. Te pedimos a vossa presença em nossos lares, a companhia dos bons espíritos que possam nos auxiliar, possam nos intuir, nos inspirar ao perfeito entendimento das lições da noite de hoje. Agradecemos profundamente por mais esta oportunidade. Sê conosco, Pai amado, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Quem tiver o livrinho aí, capítulo 5 então, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ler a primeira parte e vamos comentando. E mais uma vez eu gostaria de lembrá-los, coloquem seu copinho de água aí ao lado, para que a sua água também possa ser fluidificada. E quem tiver o livro, quiser acompanhar, ainda dá tempo de pegar, abrir na página certa, tá bom? Evangelho segundo o Espiritismo. E também pedir que, por favor, façam seus comentários, escrevam aí os seus comentários, as suas perguntas, para que a gente possa enriquecer esse estudo. Esse estudo é um bate-papo, né? Nós estamos aqui com os nossos amigos, então nós estamos na sala da nossa casa, todos vocês estão aqui conosco, então nós vamos conversar sobre as belezas do Evangelho, sobre as belezas dos ensinamentos de Jesus. Então vamos lá. Justiça das aflições. Esse capítulo é realmente muito grande. Nós não vamos falar de todos os itens, porque são muitos itens, então nós vamos ficar mais na questão da justiça das aflições. Talvez a gente entre um pouco nas causas atuais das aflições e nas causas anteriores das aflições. Vamos ver como é que a gente coordena o tempo e, dependendo da participação de todo mundo, como é que a gente desenrola isso, tá bom? Então vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então essa é uma passagem de Mateus, do versículo 5, 6 e 10. E aí vem Lucas dizendo: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis.
Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis, ainda de Lucas. Bem, então Kardec divide esse capítulo, iniciando com a questão da justiça das aflições. E aí a gente vai então, vendo que Jesus, na sua pregação no Sermão da Montanha, quando ele fala bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, a gente começa a entender que muitos de nós têm uma grande dificuldade, muitas vezes, de entender essa bem-aventurança, porque a gente acredita que para ser feliz a gente tem que sofrer. Então, poxa, que bem-aventurança, vamos definir. Bem-aventurança quer dizer felizes são os que. Então, a gente pode traduzir isso, Então, felizes são os que choram, porque serão consolados. E a gente, mas como assim? Então, eu preciso sofrer para ser feliz? Absolutamente. A doutrina espírita, ela não prega o sofrimento, nem faz apologia à dor, nada disso. Ela não defende só os que sofrem e que serão felizes e consolados. Não se trata disso. Há um erro de interpretação. A doutrina espírita, sendo uma doutrina consoladora, ela vem tirar esse véu da nossa ignorância, nos mostrando a razão da dor, A razão do sofrimento, a razão das aflições, através da reencarnação. E não dá para falar de reencarnação se a gente não falar da lei de causa e efeito. Bem, então, para que a gente entenda as causas das aflições, vamos colocar aí dor e sofrimento, é preciso então entendermos as leis de Deus. E para entender as leis de Deus, nós precisamos entender primeiro o que é Deus, que foi a primeira pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos, O que é Deus? E eu tenho certeza que Denise, Rosália, Tereza, Aldenir, quem mais que está aí na nossa live, o Alex, o Bruninho, a Elise, a Márcia Barradas, Ana Dias, Thaís, todo mundo sabe a resposta, não é? Mas para quem está chegando agora e não sabe, então essa pergunta, o que é Deus? Deus, os espíritos respondem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o que os cientistas modernos hoje estão definindo como um design inteligente, tá certo? Então, os espíritos ainda continuam dizendo das qualidades de Deus, que Deus é soberanamente justo e bom. Então, a gente parte do princípio, se Deus é soberanamente justo e bom, toda aflição, toda a dor por que nós passamos, pelo que o planeta passa, por essas provações, essa provação planetária que estamos passando, é justa, porque tudo está sob o controle de Deus. Se Ele é justo, novamente, e bom, tudo tem uma razão certa de ser, tá certo? Nós não vamos sofrer porque Ele quer, é porque nós provocamos esse sofrimento em algum momento da nossa vida, é consequência dos nossos próprios erros. Tudo bem até aqui, pessoal? Bem, então entender a reencarnação e as suas leis é o segundo passo para a gente entender o porquê de tanta dor ao nosso redor e por que nós testemunhamos tantas injustiças através do entendimento das leis de causa e efeito. A lei de causa e efeito, vamos falar um pouquinho da lei da física segundo a qual toda a ação gera uma reação, tá certo? Então, na lei da física, toda ação gera uma reação de idêntica potência, que pode ser atenuada. Bem, isso tem uma aplicação também em nossas vidas, nos nossos atos. Então, de acordo com o que nós agimos, de como nós agimos, de acordo com as nossas escolhas, nós vamos ter uma resposta para isso. Então, de acordo com essa lei da física, sempre que praticamos um ato,
maus atos, prejudicando os nossos semelhantes, nós vamos produzir sobre nós mesmos os mesmos efeitos, né? Quando a gente pratica algo ruim para alguém, estamos fazendo mal, em primeiro lugar, para nós mesmos. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente faz algo de bom, pratica algo de bom, espalha amor, esse amor volta para nós. Então aí tem o aspecto positivo, ou seja, tudo que a gente fizer de bom, que seja benéfico às outras pessoas, vai retornar para nós com a mesma característica. Tá tudo certo até aí, pessoal? Tô achando o pessoal hoje muito quietinho, ninguém tá escrevendo nada aqui, deixa só dar uma olhadinha, se alguém tem algum comentário. Ok. Até aqui tudo bem. Muito bem. Bom, então, essa análise sobre a dor e o sofrimento, ela por si só basta para a gente evidenciar que eles têm uma razão de ser e essa razão é bastante profunda. A dor é um alerta, né, da natureza que anuncia que algum mal está nos atingindo que nós precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, a gente não aguentaria, quer dizer, então a dor ela passa a ser a nossa amiga realmente. A dor, quando chega nas nossas vidas, ela vem para nos chacoalhar, né? Para que a gente repense, para que a gente faça uma que não vai sair. Ok, daqui a pouco ela sai. Alguém me ajuda aí? Alguém sabe o que eu quero entender? Dizer? Ressignificar, uma ressignificação em nossas vidas. Eita, que hoje foi difícil. Então é isso, gente. A dor, quando chega, é para o nosso aprendizado, para a gente fazer uma análise, ressignificar a nossa vida, ver que caminho que nós estamos trilhando. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu saí da estrada correta? Será que eu estou pegando um caminho cheio de curvas, que vai atrasar o meu progresso espiritual, que vai me deixar chegar mais tarde? Então, ela tem um significado bastante profundo que isso só quem pode fazer somos nós mesmos, né? Nós que podemos entender, fazer uma autoanálise e ver quais são as nossas escolhas, quais são os nossos equívocos nessa nossa jornada, tá certo? Bem, a aflição e o sofrimento, muitas vezes elas funcionam como um despertador, né, na madrugada. Eu acho bonita essa analogia, né? O despertador, quando a gente coloca lá para despertar, sei lá, 6 horas da manhã, ele desperta naquele momento. Aí, o que a gente faz? Se a gente bater o braço lá no despertador, a mão, ele desliga e a gente continua dormindo. Ele vai despertar de novo até a gente despertar, até a gente acordar e levantar da cama. Mas ele não fica despertando o dia todo, ele desperta e para. Então cabe a nós, quando estarmos diante das dificuldades, né, a gente parar um pouco e analisar por que eu estou passando por isso. Qual é a razão de eu estar passando por essa aflição, por essa angústia? O que está acontecendo? Que caminhos que eu devo tomar? O que eu posso ressignificar, na minha vida? Quer dizer, é realmente o despertar, tá certo? Muito bem. Algum comentário até aqui, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Meu capítulo favorito, isso mesmo, Regina, é um dos meus capítulos favoritos também. Eu acho que os espíritos espiritualidade, ela foi muito generosa, não é? Conosco, nos trazendo esse capítulo com tanta riqueza, porque nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, onde a dor é muito presente. E, infelizmente, muito poucos de nós entendemos o verdadeiro significado
da dor. Quando estamos passando por dificuldades, a gente não vê a hora de se ver livre dela, né? As nossas preces, elas deveriam ser voltadas sempre para pedir por força, por sabedoria, por equilíbrio nesses momentos difíceis. E muitos de nós ainda pedimos para que essa dor vá embora. A gente não quer nem vivenciar, a gente quer que passe, quer que suma da nossa vida. Embora sabendo também que vai passar, né? Que é uma questão de tempo, ela vai passar. É como o Haroldo Dutra, ele fala, né? A dor, ela tem uma data de expiração. Uma hora acaba, mas no momento em que estamos passando, a gente muitas vezes não consegue enxergar isso, né? A gente fica tão desesperado que não consegue enxergar essa luz no final do túnel. Nós ficamos presos naquele presente e naquela intensidade e achando que aquilo não vai ter mais saída. É onde nós vemos, infelizmente, os suicídios, né? Os suicídios que acontecem a todo momento, por todas as idades, porque falta essa compreensão, essa certeza de um futuro melhor, porque Deus não nos criou para sermos infelizes, Deus não nos criou para nos fazer sofrer, meu Deus do céu. Isso é um conceito antigo que a gente tem que sofrer para ser feliz. Não, nós temos outros caminhos, temos caminhos mais bonitos para traçar, para crescer, para aprender. A dor sim faz parte, porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações. Então vai existir existe essa necessidade, né? Sem contar que nós ainda temos que reparar os nossos erros do passado. E às vezes erros que cometemos há mais de um século, que ficou para trás, e às vezes somente na encarnação atual é que nós temos forças para reparar, para corrigir. Então Deus é tão misericordioso conosco e tão generoso que, se nós tivéssemos consciência do tamanho das nossas dívidas, dos nossos erros, dos nossos equívocos, o que deixamos lá para trás, e do tamanho dessa dívida proporcionalmente, quanto teríamos que reparar, meu Deus do céu, nós não estaremos aqui nem falando com vocês. Então, a reparação, ela vem em doses homeopáticas, de acordo com aquilo que a gente pode absorver, de acordo com aquilo que a gente pode aguentar, né? Então, Deus não vai colocar um fardo nos nossos ombros maior do que a gente pode suportar. Então ainda é necessário que a dor venha, porque temos que desenvolver tantas coisas, não é verdade? Temos que desenvolver compaixão, temos que desenvolver a tolerância, temos que desenvolver a empatia pelo outro, tantas virtudes que estão em nós, mas muitas vezes ainda estão um pouquinho adormecidas. E pouco a pouco, com as experiências da vida, sejam elas boas ou ruins, nós vamos aprendendo a desenvolver todas essas virtudes, tá certo? Bem, vamos ver se alguém gostaria de falar alguma coisa por aqui. Ressignificar, obrigada, gente. Ressignificação, mas nem lendo o negócio, a palavra tá saindo hoje. Oi, Thaís está comentando o seguinte: lembrando sempre que a dor é inevitável, já o sofrimento é opcional. Muito bem lembrado, eu ia falar sobre isso mesmo. Bom, já que estamos num planeta de provas e expiações, a dor realmente é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E por que a gente fala isso? Porque a dor suportada sem revolta, sem ódio, sem vitimização, nós não somos vítimas de nada. Se nós nos achamos vítimas, nós só somos vítimas de nós mesmos, das nossas escolhas, dos nossos equívocos. Mas o sofrimento sim é opcional. Porque há maneiras e maneiras de sofrer, não é? Há maneiras e maneiras de nós enfrentarmos
as situações. A maneira como nós vamos sofrer vai depender do olhar que nós vamos ter para aquela situação que está nos trazendo dor e sofrimento. Quando nós temos o entendimento da dor como amiga, como mestra, que vem nos trazer crescimento, vai nos trazer crescimento e aprendizado, o olhar muda. Ah, Márcia, mas é muito fácil você falar, mas e se de repente a gente passa por uma doença terminal, ou passa por uma separação, ou passa por uma traição, mas isso tudo faz parte, na verdade, é a chamada dor expiação, tem a dor evolução. Então, todas essas vicissitudes da vida fazem parte do nosso crescimento espiritual. Novamente, Deus não nos criou para sofrermos, mas é um processo que nós vamos passar para chegarmos a sermos espíritos perfeitos. Ora, não tem o exemplo lá da borboleta, quando ela ainda está na forma de lagarta, né, dentro lá daquela casinha, não sei como é que chama aquilo, casulo, enfim, daquela casca, é um sofrimento para ela sair dali de dentro, não é mesmo? Ela sofre, aí de repente ela rompe tudo aquilo, né, e de lagarta passa a ser uma linda borboleta. Assim somos nós, pouco a pouco, né, de encarnação e encarnações, nós vamos nos aprimorando, vamos nos melhorando, mas muitas vezes a gente passa por processos de dor, de sofrimento, é inevitável, tá certo? Muito bem. E aí, deixa eu ver se sim, o Léo aqui está falando o seguinte: acredito que todos nós que estamos vivendo no plano terrestre seremos em algum momento visitados pela dor e sofrimento. O importante é nos fortalecer através da fé para esses momentos que virão. Sem dúvida nenhuma, especialmente agora, né? Nós estamos assim colocando a nossa fé à prova, a toda a prova. O planeta está passando por uma provação muito grande e se nós não fortalecermos a nossa fé, tudo aquilo que a gente vem aprendendo dentro da doutrina espírita, de que vale? Né? Só então vale para os momentos felizes, nos momentos que está tudo bem, que a gente está todo mundo empregado, pagando as suas contas, com saúde, está bem nas relações, então a nossa fé é firme, é poderosa, mas no momento em que vem uma crise como essa, a nossa fé simplesmente desmorona. Então ela foi construída sobre que tipo de base? Sobre areia ou sobre rochedo? Né? A gente tem que pensar nisso. Então esse é um momento assim muito, muito importante de nós mantermos o nosso equilíbrio, a certeza de que isso vai passar e nós vamos sair mais fortalecidos, porque esses flagelos destruidores que está lá no Livro dos Espíritos, né, na lei de destruição, eles servem para fazer com que a humanidade caminhe mais rapidamente, né? Então eles vêm para dar um chacoalhão no planeta e fazer com que a humanidade evolua mais rapidamente. Então a gente vê os benefícios disso, por exemplo, em todos os setores, né? A gente vem falando muito sobre isso. Vamos ver o lado, o bright side, né, do que está acontecendo. Esses desencarnes, já falamos aqui também, né? Isso está sendo só uma maneira, né? O vírus, algumas pessoas estão perdendo as suas vidas porque chegou a hora delas também. Nós sabemos disso. Ninguém vai desencarnar se não chegou a sua hora. Com vírus ou sem vírus, a pessoa, se tiver que desencarnar, vai desencarnar, desde que não seja negligente, né? O Alberto Almeida deixou isso muito claro, muito bem comentado numa das palestras dele, que há 3 tipos de atitudes, né? De situações perante essa pandemia. Então, aqueles, né, que tomam todos os cuidados possíveis e mesmo assim pegam o vírus e desencarnam, é porque chegou a hora. Eles iriam desencarnar com vírus ou sem vírus, vão desencarnar. Mas tem aqueles
que embora sabendo todos os cuidados, né, que as autoridades estão nos informando e pedindo para a gente ter todos os cuidados, os médicos, enfim, a gente negligencia, né, nós não damos ouvidos e acabamos sendo negligentes e acabamos adquirindo um vírus e desencarnamos. Estava programado para você desencarnar aí? Claro que não, foi pura negligência. Um exemplo parecido com esse é quando a pessoa vai para uma festa, ela bebe, ela se embriaga, aí ela vai pegar o carro, vai dirigir, acaba tendo um acidente e desencarnando. Estava no mapa reencarnatório dela desencarnar dessa forma? Claro que não. Isso foi o livre-arbítrio dela. Todo mundo sabe que álcool e direção não combina. Mas, infelizmente, a pessoa, né, cometeu o erro, fez uma má escolha e acabou resultando na sua desencarnação. Porém, se essa mesma pessoa atropelar alguém ou machucar uma outra pessoa que vai vir a desencarnar, aí sim a outra pessoa estava programada para desencarnar naquele dia, naquele momento. Tá certo? Vamos ver o que mais estamos falando aqui. Comentário da Georgia. Georgia, tudo bem? Essencial falar sobre isso neste momento. É isso mesmo, Georgia. Estamos aí toda semana reforçando, né, a nossa atitude perante essa pandemia. Ah, sim, e aí falamos dos dois grupos, né, que o Alberto comentou, e tem um terceiro grupo, daqueles que vão se contaminar e não vai acontecer nada, vai ser assim um sintoma muito leve, ou vai ser uma gripe, mas vão ficar tranquilos, e a gente pode incluir até um quarto grupo agora, daqueles que têm contato com o vírus, mas não desenvolvem nem sintomas, ficam simplesmente imunes. Tá tudo certo? Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui de comentários, que eu gosto que vocês participem, tá, pessoal? É bacana, assim, todo mundo comentar, que aí fica realmente um bate-papo na sala de casa, né? Ou melhor, na cozinha. Muito bem, a Ana Dias dizendo que a dor educa, por isso que nós chamamos a dor de mestra, de professora. Ela educa, ela dá um puxão de orelha na gente e fala, olha aqui, tá no caminho errado, toma o caminho certo. E a Rose Max, Rose querida, está dizendo aqui o seguinte: sim, dor e sofrimento são características do nível de evolução do nosso planeta, certamente. É isso aí. Não há como estar no planeta de provas e expiações, o próprio nome diz, sem passar pela dor, né? O processo de evolução. O Vitor, seja bem-vindo. O aprendizado se faz pela dor ou pelo amor. Isso mesmo, Vitor, bem lembrado. A nossa primeira opção é sempre o amor. Sempre o amor. Mas como a gente é muito cabeça dura ainda, a gente passa aqui meio desapercebido, não é? E aí a gente insiste no erro, insiste e aí vem a dor. Mas a primeira opção é sempre a reparação através do amor. Daí entra a generosidade de Deus, não é? Do Pai, um Pai generoso. Quando o pai, né, humano, terrestre, vai ensinar um filho, vai corrigir um filho, as primeiras palavras são de amor, de falar, olha, meu filho, não faz isso, e mostra as consequências. A segunda vez ele pode até falar, a terceira vez ele deixa falar, bom, agora eu já falei, já ensinei, agora ele vai ter que aprender através da dor. Assim somos nós, assim Deus, que é nosso Pai, age conosco, né? A primeira opção é sempre o amor. A Regina dizendo o seguinte, que a dor que machuca é a mesma que nos ensina. Claro, é isso mesmo, e ensina muito, né? Nós não sairemos os mesmos depois dessa pandemia. O mundo não será o mesmo. A Divaldo chega a comentar que o próprio planeta, né, em termos de ambiente, de environment, não será o mesmo. E claro que não, porque isso está mexendo com muitas coisas, vai mexer com a saúde das pessoas, ou seja, o cuidado maior que temos que ter, os governantes, né, os homens que estão à frente, vão ter que ter um cuidado muito maior, uma vigilância muito maior em relação à saúde sanitária,
por exemplo, a proteção desses animais, que é um outro exemplo, né, que se come de tudo em alguns países, quer dizer, e animais que trazem essas doenças, que trazem esses vírus, que sofrem mutações no corpo humano e acontece de se criar um novo vírus. E também a mudança em nós, nos melhorando como humanidade, e a gente vê esses exemplos tão lindos que estão acontecendo. Agora há pouco eu estava vendo numa cidade dos Estados Unidos, num hospital muito grande, onde estão as pessoas que ficam ali isoladas das suas famílias, porque é algo tão triste, né, que você não pode enterrar um ente querido seu, você não pode segurar na mão dessa pessoa no momento em que ela está desencarnando, quer dizer, você não pode entregá-la para a espiritualidade e falar, vá, meu irmão, vá com eles agora. Você tem que simplesmente, do momento que a pessoa entra numa ambulância e é internada e é entubada e desencarna, o último momento de contato que você teve foi no momento que ela entrou na ambulância. Então é muito triste. E nesse hospital, eu estava vendo agora há pouco, fizeram uma homenagem que me emocionou até, porque todas as pessoas, parentes, amigos e voluntários mesmo, dirigiram os seus carros, pararam todos em fila na frente desse hospital, mas eram muitos carros no estacionamento, e tocaram uma música bem alta, acenderam os faróis, buzinaram para mostrar que, olha, nós estamos aqui fora esperando por vocês, para quando vocês ficarem bons, nós podermos nos abraçar novamente. Então olha que homenagem bonita. E a gente vê isso nos edifícios, né? Quem mora aqui nessa área onde eu moro, de downtown, domingo 8 horas da noite já é de praxe, as pessoas saem na janela, batem palma, tocam música, gritam, se manifestam dizendo, estamos juntos, estamos todos aqui, nós vamos passar por isso, e daqui a pouco tudo volta ao normal. Então vejam quantos sentimentos bonitos essa pandemia, esse microscópico vírus está nos ensinando, através do quê? Através da dor. Ele está literalmente nos ensinando a conhecer o nosso vizinho, por exemplo, nem que seja pela janela, porque agora todo mundo vai para as sacadas, né? A sermos solidários, a saber que se uma pessoa idosa não pode sair de casa para fazer a compra, você pode se voluntariar e deixar a comprinha na porta da casa dela. Então muitas atitudes bonitas estão sendo tomadas. O ser humano vai sair muito melhor dessa crise do que quando entrou. Vamos ver o que mais temos aqui. Sim, São Paulo, muita gente conectada, Thaís. E o Paulo dizendo, todo mundo está tendo interrupção na transmissão? Não sei, alguém está tendo interrupção, pessoal? Não, mas volta rápido. Em São Paulo está perfeito, não falhou nenhum momento. A maioria está perfeita, às vezes é a internet daí onde vocês estão. A internet aqui é boa. Aldenir dizendo o seguinte, é interessante entender que desenvolvemos ao longo da linha do tempo ações que nos levam a reparações. Reparações estas que chamamos de dores e que são as nossas benéficas oportunidades de reconstruir pelo amor. E essas dores vêm ora no corpo físico, ora nos sentimentos, ora no mundo espiritual, mas que sanarão com o passar do tempo. Exatamente, elas vão sanar, são as reparações necessárias que todos nós temos que passar. Vamos ver quem mais está dizendo aqui, Tereza, estamos vivendo um momento de verificação da nossa fé, sem dúvida nenhuma. E o Léo dizendo o seguinte, acho que passar pela dor com resignação, buscando compreender que estamos resgatando um passado faltoso, alcançaremos mais rapidamente a felicidade plena, a felicidade futura plena. Certamente, né? É sempre um resgate a nosso favor. E mesmo, né, a gente voltando na nossa fala, quando estamos falando, passando por uma doença difícil, às vezes uma separação, um abandono, qualquer coisa assim.
Se nós que já sabemos que a vida ela não termina com o corpo de carne, nós somos espíritos imortais, nós estamos aqui passando somente uma fração da nossa vida, é muito pouco perto da eternidade. E se nós ainda assim, né, se nós que temos a certeza da imortalidade da alma, o nosso olhar muda, até para uma doença, algo mais difícil, uma doença prolongada, que aí nós entendemos como a dor expiação, né? Quando são doenças prolongadas, quando são neuroses, enfim, são coisas assim mais difíceis, ou a pessoa ela nasce já com deficiências muito profundas, são as dores expiações, que são os grandes agentes para a nossa reparação, para o nosso crescimento. Ainda assim, temos que ser gratos porque estamos aqui, porque tivemos a oportunidade de reencarnar para passar, para reparar algo que ficou lá atrás, que hoje nós queremos reparar, né? Porque a paz de consciência, ela só é adquirida no momento em que nós olharmos para a nossa vida e dormirmos e fala, não existe um ser nesse mundo que possa ter alguma queixa sobre mim. Olha que maravilha, né? O dia que pudermos chegar a dizer isso, não existe um ser durante a minha jornada reencarnatória que ainda possa ter algo contra mim. Ou seja, porque já resgatamos, já reparamos, já passamos daquela fase da reparação, da dor, do sofrimento. Mas isso, né, gente, é para quando estivermos aí daqui uns milênios, milhares de anos, quando estivermos alcançando um nível lá de espíritos mais puros, né, bem mais evoluídos. Ainda nós temos um passado muito grande que precisa muitas vezes ser ajustado. Mas, como foi dito aqui por alguém, que eu não me lembro mais, acho que foi o Vitor, que o amor é sempre a nossa primeira opção. E a Rose continua dizendo o seguinte, que sejamos gratos pelos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá como base, que é um alicerce para compreendermos o instante que estamos passando. Isso mesmo, Rose. E a Georgia continua, importante lembrar da saúde mental, muito bem colocado, ia tocar nesse assunto. Tá vendo? Por isso que eu gosto que vocês fazem os comentários, porque aí a gente vai puxando e vai lembrando. Às vezes a pessoa não consegue usar a razão. Cabe aos amigos, aos trabalhadores espirituais ajudarem. Às vezes um telefonema, um alô, já ajuda. Olha, Georgia, é isso mesmo. Nós temos pensado muito nisso esses dias, né? De ao acordar, vamos pensar naquelas pessoas, por exemplo, que moram sozinhas, que a gente sabe que pode estar um pouquinho mais triste, um pouco mais deprimida. Vamos deixar de lado um pouco o WhatsApp, passa a mão no telefone, faça com que essa pessoa ouça a sua voz, né? Ouça a vibração da sua voz. Deixa um pouquinho a tecnologia de lado e ligue, faça isso todas as manhãs, pense nessas pessoas, quem eu poderia ligar hoje, né? Faça um checklist, para quem eu podia ligar hoje, seja no Brasil, seja aqui, porque isso ajuda, só a pessoa de saber que foi lembrada, que existe alguém que está se preocupando com ela, já vai levantar o astral naquele dia, porque nós vamos ter sim momentos, né? Nós estamos já... Eu nem sei, eu já perdi as contas, se são 2 ou 3 semanas, eu já estou 3 semanas trancafiada em casa, então eu já nem sei, e vamos ficar mais algumas, né? Então vão ter dias que realmente nós vamos acordar um pouquinho mais tristes, às vezes mais angustiados. É normal, se permita sentir isso, é mais do que normal. Muitos de nós, afinal, está sem trabalho, não sabe o que vai ser, se a gente vai conseguir voltar para o mesmo trabalho, se a gente vai ter que procurar outro trabalho. Nós nos preocupamos com os nossos parentes, com os nossos pais, avós, com as pessoas mais velhas. Então é muito natural que a gente acorde e sinta isso, sem contar que a gente tem saudade, né? A gente gosta de abraço, né? A gente gosta de abraçar as pessoas, de jogar o coração, encostar coração com coração.
concentração, então a gente acaba sentindo falta. Mas isso é perfeitamente normal e se permita sentir. Só não se permita que esse sentimento se transforme numa rotina. Aí sim é prejudicial. Então, se você vê que isso está se transformando numa rotina, que todo dia você acorda e está sentindo muita angústia, muita tristeza, aí é um sinal de alerta. Fique atento, ligue para um amigo, ligue para os trabalhadores do Cefa, todos nós podemos conversar, né? Dar uma força um para o outro. É essa a nossa proposta. Nós estamos todos aqui para servir, para ajudar uns aos outros. Ok, vamos ver aqui. Olha, essa interrupção, pessoal, não é aqui da minha internet não, viu? Aqui ela tá bem alto o sinal, tem que olhar se não tá aí a internet, como é que tá a internet de vocês. Cidinha, bem-vinda, Cidinha. Cidinha coloca o seguinte, que o exemplo da borboleta somos nós nesse momento, dentro de nossas casas. Tomara saiamos uma linda borboleta, pois o aprendizado do momento é intenso. Eu tenho certeza, Cidinha, que nós vamos sair mais lindos e formosos, não é? Porque esse tempo que esse pequenos vírus de fora fez a gente se voltar para dentro, está sendo de uma lição muito boa, muito importante e através dessa situação é que realmente nós vamos desabrochar, porque é nesses momentos em que nós podemos ter o tempo que a gente não tem no dia a dia, na correria, com a tecnologia, ninguém liga mais para ninguém, é só mensagem. É o tempo que a gente tem para estar conosco mesmos, com os nossos familiares, para a gente falar com as pessoas pelo telefone, porque agora a gente tem tempo para isso, olha que maravilha. Então eu tenho certeza que nós vamos sair muito melhores. Michele Cunha, Michele, tudo bem? Diz o seguinte, a doutrina espírita é uma fonte de grande conforto nesses momentos. Sou grata de ter conhecido o espiritismo antes desse momento e solidificar ainda mais minha fé. Com energia positiva, podemos tentar ajudar ainda mais pessoas ao nosso redor. Neste momento. É isso mesmo, Michele. A doutrina espírita é maravilhosa, né? Nós somos apaixonados pela doutrina porque ela esclarece, ela consola, ela nos traz esperança, ela nos coloca, nos explica como construir a nossa fé, o porquê da nossa fé. Não é simplesmente acreditar. A gente não crê, a gente sabe, né? É a certeza que nós temos da reencarnação, da lei de causa e efeito, da vida após a morte. Muito bem. E a Thaís segue o seguinte, precisamos orar muito pelos nossos governantes, por mais que não concordemos com as suas atitudes. Imagine as legiões de espíritos torcendo pelo mal. Temos que enviar boas vibrações de amor. Não temos dúvida, Thaís, é isso mesmo, né? Nas nossas orações diárias, é importante que a gente ore pelo planeta, e o planeta é governado pelos nossos governantes, materialmente falando, né? Porque o governador espiritual da nossa terra é Jesus. Mas entre os homens são os governantes, então é necessário que a gente ore por eles, que a gente peça a espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, que os intua-os, que os inspire para tomarem as melhores resoluções para toda a humanidade, né? E o Paulo tem feito isso, orando pelos governantes de todo o planeta. E a Ana diz que já está vendo muitas mudanças no comportamento humano. É isso mesmo, Ana, eu também já estou vendo mudanças, né? E a gente começa a ver pelo nosso bairro, a gente começa a ver pelas gentilezas, começamos a ver então por esses movimentos das pessoas saírem de suas casas, entrarem nos seus carros e fazer um buzinaço lá, uma festa em frente ao hospital, apoiando médicos e principalmente os doentes que estão ali. Quando que nós veríamos isso, né? Se não fosse uma situação dessa. E a Rose conclui que temos visto muitos atos de fraternidade e amor pelo mundo neste momento. Infelizmente, por causa das nossas limitações, só nos detemos nas coisas ruins dessa situação. Pois é, Rose, é por isso que nós insistimos aqui todas as segundas-feiras a gente falar sobre isso, né? Porque
é natural que vá passando o tempo de nós estarmos com essa distância social, que a gente vá se anestesiando um pouco. Então é necessário que a gente lembre das coisas boas que estão acontecendo ao nosso redor e não ficar preso somente às notícias negativas. Já falamos isso há 2 semanas atrás. Vamos focar no positivo. Tantas notícias boas, tanta gente se recuperando, né? O senhorzinho lá de 103 anos se recuperou, a outra senhora de 93 anos se recuperou, um bebezinho, meu óculos está torto, um bebezinho também que se recuperou, que virou o símbolo, né? A face da esperança. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Vamos cuidar de nós mesmos, cuidar dos que estão isolados, dos idosos, dos que estão sozinhos, telefonando, passando, sabe, dando um alôzinho. E Teresa continua dizendo o seguinte: essa situação está também nos permitindo valorizar o que temos, sem dúvida nenhuma. É o momento de valorizar o que temos. Nós ainda temos uma casa, temos uma cama, temos comida na nossa geladeira, temos amigos, estamos aqui reunidos, podendo falar, né? E temos essa tão amada doutrina espírita que nos consola, que nos mostra o verdadeiro caminho. Doutrina muito abençoada mesmo. E o Dene falando ao Denir que o amor é uma força que transforma o destino, né? Uma frase de Chico Xavier. E é mesmo, é a frase que é a força que transforma tudo, absolutamente tudo. E nós estamos aqui então vibrando amor para todo o planeta, né? E antes de encerrarmos, já estamos aí com 53 minutos, gostaria só de perguntar a vocês se vocês têm algum tema que vocês gostariam de ouvir, se vocês têm perguntas, que vocês colocassem aí nos comentários, se vocês acham que está bacana esse formato, ou vocês têm alguma sugestão de um outro tipo de formato. Enfim, deem as suas opiniões, deem um feedback para que a gente melhore isso cada vez mais, né? E perguntas também, coloquem as suas perguntas, a gente vai se comprometer a responder todas. A equipe toda do Cefa, porque o Cefa está fechado, mas só fisicamente, porque olha o Cefa aqui, olha nós aqui, todo mundo reunidos, todos nós reunidos, não é verdade? Então nós estamos unidos, eu falei, a distância social, mas o coração está um pertinho do outro, né? Estamos unidos em amor, em Jesus, e os nossos estudos continuam. Estudamos há pouco Missionários da Luz. Podem participar, é um estudo riquíssimo, belíssimo. Nas quartas-feiras nós vamos estudar às 7h30, estamos estudando, nossa, me deu um branco, Tereza, escreve aí que eu esqueci, a Gênese, oh meu Deus, a Gênese, o vírus está afetando aqui minha memória. Então estudamos a Gênese às 7h30 e às sextas-feiras nós estamos fazendo as reuniões em inglês a partir das 8 horas. Então, continua tudo igual. Evidentemente, algumas atividades nós tivemos que interromper, como como é que chama? A evangelização, claro, não dá para continuar. Mas, no geral, gente, o Cefa só está fechado fisicamente. Assim que isso tudo acabar, olha, a gente volta para lá e nós vamos nos abraçar, nós vamos nos socar de novo, porque a gente está morrendo de saudades de todo mundo, não é mesmo? Bom, então é isso, tá certo? Se alguém quiser fazer algum último comentário, tô vendo que o pessoal tá achando bom esse formato. Ah, sim, a Rose está lembrando aqui algo bacana. Nós estamos todos os dias, às 9h30 da noite, às 10h30 do Brasil, fazendo uma prece em favor do planeta, tá bom? Então, a prece que você escolher, que você se sentir melhor, a gente se recolhe 5, 10 minutinhos e faz uma oração,
não online, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, a prece que escolher. Então todos estão convidados, que é o momento é esse, né, de a gente orar pelo nosso planeta, tá certo? Vamos ver se tem algo mais aqui. Ok. Sim, Juliana, então, a pergunta de como estamos com as orações é exatamente isso. Estamos fazendo essas preces diárias às 9h30 da noite pelo planeta, tá certo? Então é isso, tá bom, pessoal? Nós vamos então encerrando, fazendo a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo por todas as bênçãos recebidas em todos os momentos, em todos os instantes de nossas vidas. Agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão maior. Agradecendo a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, dirigindo os trabalhos das casas espíritas, inspirando a todos os dirigentes, inspirando também a equipe generosa de nosso Mestre Maior, inspirando a todos os governantes deste planeta. Senhor, abençoai a todos aqueles que estão passando por tantas dificuldades, por tantas dores. Sabemos que a dor é amiga e necessária. Acalmai os corações que se encontram em aflição, em desespero, em desequilíbrio. Pai amado, que as tuas bênçãos de amor, de paz, de esperança, de saúde, de equilíbrio possam envolver a todos os nossos irmãos que estão sofrendo neste momento, tanto os encarnados como também os desencarnados, aonde hajam dores, lágrimas, aonde haja revolta, aonde haja desespero, aonde haja abandono, aonde haja tristeza. Senhor, amparai esses irmãos, tende misericórdia, envolva-os nas vibrações de paz, de harmonia e de amor. Agradecemos profundamente por tudo quanto temos recebidos, com a certeza de que não estamos sós, que o Senhor está conosco hoje e sempre. Abençoe a nossa casa, a casa de todos os nossos amigos aqui que estão online conosco. Abençoe a humanidade, abençoe o nosso amado planeta. Obrigada, Pai, que assim seja. Bem, queridos amigos, então é isso, que todos tenham uma noite, um resto de noite bastante agradável e um feliz despertar para o dia de amanhã. E se Deus quiser, vamos nos ver na próxima semana. Um beijo para todos vocês.